Você já se perguntou como um movimento religioso no sertão da Bahia se transformou em um dos conflitos mais emblemáticos da história do Brasil? Este vídeo não é apenas sobre eventos históricos, é sobre entender as raízes das desigualdades sociais e políticas que ainda ecoam nos dias de hoje. Imagine descobrir as lições de resistência e injustiça que moldaram a nossa nação. Você está pronto para mergulhar na saga de Canudos, onde ideias de liberdade e poder se chocaram em uma batalha? Se você busca compreender melhor as complexidades da história brasileira e refletir sobre suas próprias lutas por justiça e igualdade, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos a Batalha dos Canudos e descobrir como esse episódio crucial pode iluminar nosso entendimento do presente. Olá, seja muito bem-vindo ao Cronovisor e vamos embarcar juntos nessa viagem histórica. Você conhecia a região de Canudos? Deixe aqui nos comentários. A Guerra de Canudos, travada entre 1896 e 1897 no sertão da Bahia, Brasil, é um dos episódios mais marcantes da história brasileira. Este conflito envolveu as forças militares da recém-proclamada República Brasileira contra uma comunidade liderada por Antônio Conselheiro, um líder carismático que desafiou o poder centralizado do governo republicano. A guerra não apenas revelou as profundas divisões sociais e políticas do Brasil da época, mas também deixou um legado complexo que ecoa até os dias de hoje. A Guerra de Canudos ocorreu em um período de transição tumultuada na história do Brasil. A proclamação da República em 1889 marcou o fim do Império Brasileiro e o início de uma nova era política. No entanto, a transição para o regime republicano enfrentou desafios significativos. O Brasil era uma nação vasta e diversa, com uma economia baseada principalmente na agricultura e em uma população composta por mistura complexa de culturas, etnias e classes sociais. A década de 1890 foi marcada por tensões políticas e sociais. A abolição da escravidão em 1888 trouxe mudanças profundas na estrutura social do país, mas não resolveu as desigualdades econômicas persistentes. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos. Muitos ex-escravos e trabalhadores rurais enfrentavam condições de pobreza extrema, enquanto a elite agrária dominava a política e a economia. A República recém-instalada enfrentava desafios para estabelecer sua autoridade sobre todo o território nacional, especialmente nas regiões periféricas e isoladas, como o sertão nordestino. Canudos era uma comunidade situada no sertão da Bahia, uma região árida e isolada do resto do país, fundada por Antônio Conselheiro, um líder religioso carismático e messiânico. A comunidade atraiu milhares de seguidores, incluindo camponeses, ex-escravos, vaqueiros e outros. Conselheiro era visto como um profeta pelos seus seguidores, que o viam como um guia espiritual capaz de trazer justiça e prosperidade para aqueles que viviam à margem da sociedade. A comunidade de Canudos cresceu rapidamente como uma alternativa ao sistema social e político vigente. Conselheiro criticava abertamente as desigualdades sociais e econômicas do Brasil republicano, denunciando a falta de assistência do governo às populações mais pobres e marginalizadas. Sua mensagem encontrou um eco entre os sertanejos que, desiludidos com a promessa não cumprida da República de trazer melhorias significativas para sua vida, viram em Canudos uma esperança de mudança. A presença de Canudos representava um desafio direto ao governo republicano. As autoridades temiam que a comunidade se transformasse em um foco de resistência contra a centralização do poder e as políticas modernizadoras do Estado. Além disso, havia preocupações com a possível formação de um movimento separatista no sertão nordestino, ameaçando a integridade territorial do país. No entanto, as tropas encontraram uma resistência feroz e determinada por parte dos conselheiristas. A guerra foi marcada por batalhas intensas e prolongadas, onde as táticas de guerrilha e defensores de Canudos e o território árido e desconhecido para os soldados republicanos dificultaram significativamente o avanço das tropas. As 4 expedições militares enviadas pelo governo para destruir Canudos foram lideradas por figuras proeminentes do exército brasileiro, como os generais Arthur Oscar e Antônio Moreira César. No entanto, todas as tentativas inícias de suprimir a comunidade foram frustradas pela resistência tenaz dos conselheiristas. As batalhas foram marcadas por combate corpo a corpo, emboscadas e um número significativo de baixas de ambos os lados. A guerra ganhou a atenção nacional e internacional, tornando-se um símbolo das contradições e injustiças do Brasil da época.
A imprensa republicana retratou Canudos como uma ameaça à ordem pública e à unidade nacional, enquanto a cobertura jornalística sensacionalista alimentava o sentimento anticonservador entre a população urbana do país. A Guerra de Canudos terminou em outubro de 1897, com a destruição completa da comunidade e a morte de milhares de seus habitantes. Os sobreviventes foram dispersos e muitos foram capturados e executados pelas tropas republicanas. A derrota de Canudos foi celebrada como uma vitória para a República Brasileira, que afirmou sua autoridade sobre o território nacional. No entanto, o conflito deixou um legado de destruição e divisão que ecoaria por décadas. A Guerra de Canudos teve um impacto profundo na sociedade brasileira e na política nacional. No curto prazo, consolidou a autoridade centralizada do governo republicano sobre as regiões periféricas e demonstrou a capacidade do Estado de reprimir movimentos de resistência interna. No entanto, o conflito também revelou as profundas divisões sociais e econômicas do Brasil da época, alimentando debates sobre a identidade nacional, justiça social e o papel do Estado na proteção dos direitos dos cidadãos. A Guerra de Canudos se tornou um símbolo poderoso na cultura brasileira, inspirando obras literárias, musicais, filmes e outras formas de expressão artística. Autores como Euclides da Cunha imortalizaram o conflito em sua obra Os Sertões, que descreveu as condições de vida no sertão nordestino e os eventos da guerra de uma perspectiva crítica e humanizada. O legado de Canudos continua a ecoar na consciência coletiva do Brasil, como um lembrete das injustiças sociais e das lutas por justiça e igualdade. A comunidade de Canudos e seu líder, Antônio Conselheiro, são lembradas como símbolo da resistência contra a opressão e marginalização, enquanto o governo republicano é criticado por sua resposta brutal e desproporcional ao desafio representado por Canudos. A Guerra de Canudos permanece como um evento central na história do Brasil, oferecendo insights profundos sobre a dinâmica social, política e econômica do país no final do século XIX. Esse conflito não apenas moldou o curso da história brasileira, mas também lançou luz sobre questões fundamentais de justiça, poder e identidade nacional. Ao estudar a Guerra de Canudos, podemos entender melhor as raízes históricas dos desafios contemporâneos enfrentados pelo Brasil e refletir sobre os valores ideais que moldam nossa sociedade hoje. Se você ficou impactado pela história da resistência e luta em Canudos, não perca nosso vídeo sobre a ditadura militar no Brasil. Explore como as lutas pelo poder e liberdade continuaram a moldar nosso país em tempos modernos. Clique no card à sua direita para entender como esse evento histórico se conectam e influenciam nossa sociedade até hoje.